Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo à Super Econômica. E no vídeo de hoje eu selecionei 3 livros que foram responsáveis por mudar o meu modo de pensar. Eu particularmente acho muito importante a leitura, principalmente para quem é investidor, porque quanto mais você lê, mais conhecimento você pode aplicar nas suas escolhas de investimento. E eu, pessoalmente, eu leio livros para mudar o meu modo de pensar. E esses 3 livros que eu vou citar aqui foram responsáveis por grande mudança de pensamento que eu tinha, principalmente com relação ao trabalho e como eu consigo ganhar dinheiro. O primeiro livro dessa lista é um livro muito citado por muitas pessoas, principalmente aqui no YouTube, mas eu acho que cada pessoa consegue ver uma faceta diferente ou uma ideia diferente desse livro. E ele é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Eu particularmente acompanho o Tim Ferriss até hoje, ele tem um podcast que é muito popular. Infelizmente o podcast é só em inglês, mas se você tiver algum nível interessante de inglês, você consegue escutar e é muito valioso. O Trabalho 4 Horas por Semana foi o primeiro livro que ele escreveu. E o Tim Ferriss, ele escreveu esse livro, na verdade, porque ele criou uma empresa online. Era uma empresa que vendia suplementos e ele criou a empresa para ele ter uma liberdade, né? Ele conseguir ter dinheiro e conseguir aproveitar melhor a vida. Porém, a empresa acabou tomando todo o tempo do dia dele. Ele acabou criando formas de otimizar os resultados dessa empresa, trabalhando menos e conseguindo mais lucro. E com essa experiência que ele escreveu o Trabalho 4 Horas por Semana. E esse livro foi responsável por mudar meu pensamento com relação a várias coisas. Eu listei aqui algumas delas. Primeiro seria que trabalhar online me permitiria que eu tivesse mais tempo livre. E é isso que eu fiz, com um canal aqui no YouTube, eu também dou aulas de inglês online e eu também escrevo livros sobre investimentos com todo esse conhecimento que eu adquiri durante os anos. Então isso fez com que eu criasse uma renda online e essa renda online me permitiu ter mais tempo livre. E essa foi a primeira coisa que mudou quando eu li esse livro. Que eu descobri que eu poderia trabalhar online, existem várias formas que você pode fazer isso também, trabalhar online com outras coisas. E quando você usa a internet a seu favor, você consegue ganhar mais tempo livre e até faturar mais do que você ganhava antes. E o segundo ponto importante que eu tirei desse livro é que tempo é mais valioso do que dinheiro. Então, quando a gente está trabalhando no nosso trabalho fixo lá, a gente troca nosso tempo por dinheiro. E muitas vezes a gente perde o nosso dia inteiro lá para conseguir o nosso salário. Então o autor mostra que o tempo é uma coisa que é muito escassa. Nós temos um tempo determinado de vida. E muitas pessoas, elas adiam seus planos para a aposentadoria. E o autor fala que isso é um erro, já que se você passar a sua vida inteira trabalhando, provavelmente quando você se aposentar, você não vai querer de uma hora para outra sair, ir para uma praia deserta e relaxar. E ele prega que você tire pequenas férias no decorrer do ano, justamente para aproveitar o seu tempo, o tempo que você tem mais energia, o tempo quando você é jovem. E você consegue fazer isso através de empreendimentos online e também de investimentos, né? O autor não cita muito investimentos, mas eu acredito que investimentos também seja uma forma da gente ganhar esse tempo de volta. E o terceiro ponto que eu também achei muito importante nesse livro é que você pode trabalhar menos e ganhar mais se você focar no que é mais importante. Muitas vezes a gente faz as coisas que são urgentes no nosso dia a dia, né? Então, se a gente tem que pagar nossas contas, é urgente, a gente tem que ir lá. E a gente deixa as coisas mais importantes para depois. Muitas vezes essas coisas importantes são as mais difíceis de serem feitas, mas elas vão ser responsáveis por fazer com que a gente vá para outro patamar na nossa vida. Então, se a gente focar toda a nossa energia nessas coisas mais importantes, geralmente é só uma, duas coisas, a gente vai conseguir ter resultados mais satisfatórios do que se a gente tivesse fazer várias coisas não importantes. Por exemplo, eu terminei um mestrado em 2020 e a coisa mais importante para eu conseguir atingir esse objetivo de terminar essa pós-graduação seria eu terminar a minha dissertação. Então eu foquei toda a minha energia na minha dissertação, que ela seria o ponto principal que faria com que eu conseguisse terminar o mestrado, conseguisse meu diploma de mestrado. Então, se eu tivesse concentrado em outras coisas, como dar aula, ou tentar arrumar um emprego nesse momento, ou tentar publicar artigos, ou outras coisas que não seriam o meu foco, eu provavelmente iria demorar mais para atingir o meu objetivo. Então, se eu focar na coisa principal, que nem sempre vai ser a coisa que vai ser mais fácil de fazer, mas vai ser a coisa que vai ser mais importante, que vai levar a sua vida para outro patamar. Então esse é um ponto que o Tim Ferriss ele toca muito, é se focar na coisa mais importante.
todo o resto vai melhorar quando você conseguir fazer a coisa mais importante. Isso vale para os seus investimentos, vale para você começar a empreender online, vale para os seus estudos, vale para tudo na sua vida. O quarto ponto que eu consegui tirar desse livro é que o Tim Ferriss é um autor americano, mas durante o tempo que ele estava escrevendo o livro, ele viveu fora dos Estados Unidos. E uma coisa que ele fazia muito bem é que, apesar dele não ser milionário, ele conseguia se beneficiar bastante da diferença cambial. Por exemplo, na época, em 2004, ele recebia o seu dinheiro em dólar e ele gastava em pesos argentinos, já que ele estava vivendo lá na Argentina. Então ele conseguia usufruir bem mais desse dinheiro lá, porque o dólar vale bem mais do que os pesos argentinos. Então eu, como brasileiro, eu queria também fazer isso, eu queria ter essa diferença cambial ao meu favor, em vez de contra mim, já que eu recebia em real. Então eu passei a estudar formas de ganhar em dólar e gastar em real. Assim eu poderia trabalhar menos ganhando em dólar e os meus dólares eles variariam bem mais vivendo aqui no Brasil. Inclusive esse foi um dos motivos para eu começar a investir no exterior também, por causa dessa diferença cambial. Além disso, grande parte dos meus ganhos pela internet são em dólar. Então eu consigo trabalhar menos ganhando em dólar e ter mais dinheiro aqui para gastar no Brasil. Isso acaba maximizando muito o meu poder de compra. E por fim, outro ponto que eu tirei desse livro foi que ficar ocupada o dia inteiro não é um sinal que eu estou sendo produtiva. O Tim Ferriss ele vai falar que se você ficar ocupado o dia inteiro é um dos maiores sinais de preguiça, já que você não organizou o seu dia. Você não viu o que era mais importante para o seu negócio, ou para os seus estudos, ou para o seu trabalho. Então, atualmente, eu foco nas 3 coisas principais do meu dia e quando eu acabo elas, eu já consegui fazer o principal que vai me levar o meu negócio para o outro nível. Ele fala muito da regra do 80-20, né? 20% dos esforços, eles vão gerar 80% dos resultados, que é a chamada lei de Pareto, que muitas pessoas falam também. Então, hoje, grandes startups, elas utilizam esse parâmetro do 80-20 para elas focarem no mais importante e terem mais retorno focando apenas no que é essencial. Então esse livro foi importante para mim de várias formas, ele mudou o meu modo de pensar de várias formas diferentes e eu aconselho eles para todas as pessoas que querem principalmente ter liberdade financeira. O segundo livro que foi responsável por mudar muita coisa na minha vida foi o livro Essencialismo, que tem o subtítulo A Disciplinada Busca por Menos. E é justamente isso. O livro ele vai basear muito naquela ideia do 80-20, de remover tudo que não é importante, tudo que faz com que a sua vida fique mais cheia e foque nas coisas que realmente importam. Então tiveram muitas coisas que eu tirei desse livro, ele é relativamente mais recente do que eu trabalho 4 horas por semana, mas acho que eu diria que um dos principais pontos que o livro aporta é dizer não. Porque quando você diz sim para uma proposta, você acaba dizendo não para outras propostas. E você saber dizer não na hora certa vai fazer com que você economize tempo e que você também tenha mais controle sobre a sua vida. Então, se você ficar aceitando várias propostas que não estão alinhadas com aquilo que você quer na sua vida, você vai só perder tempo. E uma maneira que o autor oferece para a gente encontrar o que seria a proposta para a gente dizer sim, é a estratégia Hell Yeah or No, que a Natália Arcuri fala, ela utilizou também. Ela fala que se não é um sim com certeza, é um não com certeza. Ou seja, se você não tem absolutamente certeza daquela proposta, o melhor seria falar não. Então assim você só se foca no que é essencial. Esse eu acho que é um dos principais pontos desse livro. Ele também tem outros pontos importantes, principalmente para quem é investidor, como o viés do custo afundado, que seria uma tendência que o ser humano tem de valorizar as coisas que você já tem. Então, por exemplo, você comprou uma ação, um fundo imobiliário que nem é tão bom, os rendimentos não são tão bons, talvez os ativos dentro daquele fundo ou a empresa tenha perdido seus valores, mas mesmo assim você tem receio de vender, porque tudo que você tem, você acha que é mais valioso do que aquilo que você não tem. Então você rever o seu portfólio e ver se aquela empresa você tem apenas porque você está apegado a ela, aquele fundo imobiliário você tem apenas porque está apegado a ele, ou porque é um ativo rentável. Eu utilizo bastante isso na minha estratégia de investimento e eu acho que me ajudou muito. E o terceiro ponto seria a questão dos seus hábitos, né? Tudo que você faz de forma repetitiva, você vira um hábito
e você tende a fazer aquilo pelo resto da sua vida. Então, perceber quais são os seus hábitos. Ele cita outro livro que eu acho muito interessante, que é O Poder do Hábito, que eu já citei aqui nesse vídeo. Você prestar atenção nos seus hábitos, né? Porque os investimentos, por exemplo, são hábitos. Você investir todo mês, você cria o hábito de investir. Se você poupar dinheiro, você cria o hábito de poupar dinheiro. Então, tudo que você cria um hábito com relação àquela atividade fica mais fácil de fazer e você não precisa pensar duas vezes. Você apenas faz. Então, tentar ver os seus hábitos e criar bons hábitos. E o terceiro livro aqui da minha lista é Sapiens, uma breve história da humanidade. Esse livro ele toca em diferentes assuntos, como o título fala, é a história do ser humano. Mas por que esse seria um livro bom sobre negócios, sobre investir melhor, sobre viver melhor? Muitas das coisas que a gente faz hoje em dia, nossos ancestrais já faziam. Então, ao ler o livro, você começa a entender muitos dos padrões do ser humano. E o autor ele vai falar de diversas coisas, né? Desde religião até as empresas. Até o conceito de empresa também é uma ideia de sociedade, de pessoas trabalhando juntas para um objetivo. Então, quando você começa a entender isso de forma mais aprofundada, que vai citar vários exemplos de por que isso acontece, a gente começa a questionar as regras da sociedade atualmente. As regras que a gente vem vivendo, que a gente acha que são as coisas que a gente precisa fazer para ser bem-sucedido, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar para ser bem-sucedido, em oposição a ter alguma renda passiva. Todas essas construções sociais, elas são derrubadas nesse livro. Ele trata de várias coisas que ajudam tanto você, empreendedor, quanto você, investidor. Elas ajudam principalmente a você entender o conceito de liberdade, que é uma história bem interessante, que ele vai falar que o trigo foi o grande responsável por o homem deixar de ser coletor-caçador para ser um sedentário. E ele fala que os coletores e caçadores eles tinham bem mais liberdades, que ele não precisava ficar olhando o trigo. O trigo era um alimento que se estragava fácil, então precisava de muito cuidado. As pessoas trabalhavam o dia inteiro lá nos campos de trigo, em comparação aos caçadores e coletores que caçavam durante 3 horas e eles tinham o resto do dia livre. Então nem sempre os avanços na história eles foram responsáveis por trazer mais liberdade pra gente. Então o autor utiliza essa comparação pra gente debater sobre o conceito de liberdade, se comprar mais coisas, por exemplo, vai fazer você feliz ou não. E por fim, eu acho que uma ideia bem interessante desse livro é a relação à felicidade em si, porque o autor fala muito do que leva o ser humano a ser feliz. Ele fala que a nossa felicidade está diretamente ligada às expectativas que a gente tem na nossa vida, né? Quanto mais expectativas a gente tem, e essas expectativas não são igual à nossa realidade ou semelhante à nossa realidade, menos felizes nós vamos ser. Ele também vai falar sobre meditação e budismo, que é algo que ele pratica, mas grande parte do foco dele está com relação às nossas expectativas e o nosso conceito de gratidão também. Quão grato a gente está pelas coisas que a gente já tem. Então o foco do livro é basicamente o que faz o ser humano ser feliz. Ele passa por toda a história da humanidade para citar alguns fatores, algumas pistas que ele vê com relação ao que seria essa felicidade, como a gente buscaria essa felicidade. Então nesse vídeo aqui eu falei de 3 livros que foram muito importantes para mim, para mudar o meu modo de pensar. Vou colocar os links deles aqui embaixo, caso você tenha interesse. Não deixe também de curtir e comentar qual foi um dos livros que mais mudaram o seu modo de pensar, mas ajudaram você a evoluir. Obrigado por ter assistido até aqui e até logo!